Terra é circular. O Sol é um disco. Onde está a dialética? No mar. Atlântico, mãe. Como eles puderam partir daqui para um mundo desconhecido? Aí eu chorei de amor pelos navegadores, meus pais. Chorei por tê-los odiado, chorei por ainda ter mágoa desta história. Mas chorei fundamentalmente diante da poesia do encontro do Tejo com o Atlântico, da poesia da partida para a conquista. Eles o fizeram por medo também, e talvez tenham chorado diante de todas as belezas além do mar Atlântico. Ó paz infinita, poder fazer elos de ligação numa história fragmentada. África e América, e novamente Europa e África. Angola, Jagas e os povos de Benin, onde vem minha mãe. Eu sou atlântica. Essa foto é interessante porque ela é uma foto de carteira de identidade. É um momento muito estranho, porque é a foto para a identidade. Neste momento eu não sei, pela foto, quem sou eu. Essa outra foto me remete a coisas assim, dos meus mitos vividos do cinema, da arte. Uma atriz de cinema, Marilyn Monroe, ou minha irmã, Carmen, que já era normalista, formada no Rio de Janeiro, com essa bata branca em crepe, importado, essa toga feita pela família. Eu tinha 9 anos quando eu fiz minha primeira comunhão. Toda a minha vida foi me separar desta concepção. Foi um momento de grande depressão, um momento de fuga e, ao mesmo tempo, um encontro com Cristo na primeira comunhão. Deus, para mim, foi sempre uma busca. A história do Brasil, eu gostaria de dizer que uma frase do José Rodrigues, que assim já tornou-se quase uma frase, uma afirmação assim geral, que a história do Brasil foi uma história escrita por mãos brancas. Tanto o negro quanto o índio, quer dizer, quantos povos que viveram aqui juntamente com o branco, não têm a sua história escrita ainda. E isso é um problema muito sério, porque a gente frequenta universidades, frequenta escolas e não se tem uma visão correta do passado da gente, do passado do negro. Então ela não foi somente omissa, e foi mais terrível ainda, porque ela, na parte que ela não foi omissa, ela negligencia fatos muito importantes e deforma muito a história do negro. Quer dizer, tratando basicamente da escravidão e deixando de lado outras formas do negro viver no Brasil, como todo o processo de alforria que houve durante todos os 4 séculos de escravidão e principalmente com relação ao quilombo. Eu acho que para empreender um estudo crítico a respeito da história do negro e trazer ao mesmo tempo para o negro uma perspectiva do que foi sua história real, você tem que partir da história deles como grupo livre, como empreendendo uma sociedade livre, mesmo que dentro da sociedade tenha existido escravos. Mas basicamente o quilombo é homens que procuram conscientemente organizar uma sociedade para si, onde ele possa viver de acordo com o seu passado histórico, africano ou brasileiro, com os seus hábitos, os seus costumes, a sua cultura, a sua forma de ser. Uma perspectiva que se tem em relação ao quilombo é que ele terminaria com a abolição. Isso é correto? Não, eu acho que não é correto, na medida em que, dentro do meu estudo, eu faço justamente um estudo sobre a organização social do quilombo. Quer dizer, o quilombo, ele foi realmente reprimido, sempre. Mas ele não se esgota somente na história da repressão. Como a documentação que a gente tem, quer dizer, o negro não deixou nada escrito, foi o branco quem escreveu, então até eu mesmo, até nós negros, vamos ter que recorrer à documentação da polícia, das autoridades portuguesas, os mestres de campo, esse negócio todo, que foi os documentos basicamente de repressão. Quando você trata em história do Brasil,
ou história, de modo geral, dentro da metodologia da história, você tem que fazer uma crítica muito severa a respeito desses documentos, porque são documentos daqueles que reprimiram e que só viram aquilo que eles achavam que era o negativo. Entende? O quilombo tem a outra perspectiva, que, como eu disse antes, que é o estabelecimento humano que o quilombo foi, de homens que se entendiam como homens, independente de ser escravos ou não. E de que forma permanece hoje, ou poderia permanecer hoje, essa ideia de organização do quilombo, ou as condições do quilombo se manterem hoje, de que forma? Se entendendo o quilombo como a história do negro, você tem que ver dentro da perspectiva de continuidade histórica que sempre existe. Quer dizer, a história não pode acabar a partir do momento em que a repressão acaba. Então, se entende o quilombo como uma sociedade de negros, você não pode, de repente, porque deixaram de reprimir o quilombo ao nível de repressão armada, como foi nos séculos passados, que isso tenha desaparecido. Quer dizer, se os homens negros, desde o século XVI, se reúnem nesse tipo de organização, eles devem se reunir ainda hoje dentro desse tipo de organização. E, por outro lado, na minha pesquisa, eu também tenho visto que, em relatórios de polícia, principalmente do Rio de Janeiro, você encontra região de ex-quilombos, onde hoje ainda são favelas no Rio de Janeiro. Na Bahia também, a gente encontra lugares onde foi o candomblé, que foi lugar de ex-quilombos. Você encontra também no Nordeste do Brasil, Piauí, Maranhão, na passagem dos imigrantes nordestinos para a Amazônia no século passado, em 1877, e depois, durante a época da borracha, eles se localizavam na migração em lugares de ex-quilombos. Isso é fundamental em termos de história do Brasil, história do negro, história do homem brasileiro mesmo, porque a gente vai ver que o negro não estava só limitado à fazenda. A cultura negra, que conseguiu se amalgamar, vamos dizer assim, com a cultura índia, é realmente a cultura brasileira, uma cultura muito forte, sabe? Mas se insiste em impor como cultura, inclusive no próprio termo cultura, como sendo uma coisa nobre, sabe, e europeia. Então, na medida que o negro pretende preservar a própria cultura, ele tem todo o direito de se identificar com toda a cultura africana. Se o caminho é correto na solução do problema do negro, é uma questão. Se é correto ou não, é uma questão que só vai ter sentido de ser discutida dentro da comunidade afro-brasileira, na medida em que a comunidade afro-brasileira está totalmente marginalizada do processo de desenvolvimento nacional. Mas agora eu pergunto, quem fala da África no Brasil? Essa coisa que está acontecendo agora está acontecendo em 1977 porque ela pode acontecer em 77. Quer dizer, tem todo um dado histórico aí, tem a África, tem o que aconteceu nos Estados Unidos, tem a evolução do negro na sociedade brasileira, que foi desembocar nos vários grupos que estão trabalhando por aí, que foi desembocar também no soul, nessas coisas todas, manifestação de cultura negra. De repente se fala de cultura negra. E tem uma conjuntura internacional também muito propícia, sabe? O Brasil se aproxima de África para vender Volkswagen, sabe? Os negócios desse tipo. Então a gente tem que aproveitar esse momento, porque pode ser que depois o negócio não seja tão fácil. Nós temos que ter aqui não apenas negros dizendo para os negros. Nós temos que dizer aqui negros aos brancos, filhos dos barões, condes e aqueles quatrocentões que incutiram e impuseram na ideia dos filhos que o negro é só para ser motorista, lavador de carro e cozinheiro. Nós temos que conversar com gente do nível da alta sociedade, desmanchar, acabar, diluir aquela impressão que negro só serve para pinga, cachaça, carnaval e agora futebol. Obriga para ser capanga, ser Gregório, ser outras coisas na vida. Nós temos direito a esta instituição, sobretudo esta aqui que é pública. E o fato de fazer dentro da universidade é para que essa universidade assuma a sua responsabilidade de universidade para formar mais negros, para que possam, como Beatriz, que passou por uma universidade, ir ao quilombo, à favela, seja onde for, e dar os ensinamentos dela lá. Agora, se uma universidade ser um crédito, seria até impossível eu conseguir esta semana aqui, porque eu seria apenas um negro. Hoje, depois de 10 anos ou 12 de trabalho, já me mando entrar e sentar, porque eu sei do lado da Oliveira ter um título que não pretende ser doutor, que não se branqueou, mas que usa disso como instrumento de trabalho para poder se afirmar como negro e ajudar outros negros que se afirmam como tal. Durante mesmo os 4 séculos da escravidão, nós vamos ver a atuação do negro brasileiro como um homem participante de uma sociedade, embora negando, às vezes, ele mesmo o seu
da sua origem racial. Quando eu cheguei na universidade, a coisa que mais me chocava era o eterno estudo sobre o escravo, como se nós só tivéssemos existido dentro da nação como mão de obra escrava, como mão de obra para a fazenda e para a mineração. Então, nesse momento, a utilização do termo quilombo passa a ter uma conotação basicamente ideológica, basicamente doutrinária, no sentido de agregação, no sentido de comunidade, no sentido de luta, como se reconhecendo homens, como se reconhecendo pessoas que realmente devem lutar por melhores condições de vida, porque merecem essas melhores condições de vida, na medida em que fazem parte dessa sociedade. Se você se ser negro, é consciência de classe. A luta não é do branco, a luta é nossa. Tá bom? Mas por que todos os negros têm que fazer a luta que todos os brancos têm que fazer? O negro que tem que deter essa responsabilidade histórica que o branco até agora não assumiu. Tá entendendo? Então tem que deixar a opção. Tem que deixar a opção. Eu só quero que você entenda uma coisa. Só quero que entenda a opção. Eu não quero elitizar. Agora, se meu colega negro do lado quisesse elitizar, quisesse aburguesar, morar no Morumbi, ele tem o direito de homem. Se nós formos fazer um trabalho para tirar o direito do homem ser o que quiser, então nós paramos. Eu acho que a consciência do quilombo que Beatriz levanta, não estou levantando em termos de classe social, aunque são paralelos. Não é o mesmo que a gente está tratando de entender através de levantar o quilombo, não como um quisto, como um reservatório do passado, sino apenas como um contínuo cultural e como um contínuo de aglutinação dentro de um país que é fundamentalmente heterocultural e que não quer reconhecer-se como tal e passa a se igualitar. A questão econômica não é o grande drama, percebe? Apesar de ser um grande drama, não é o grande drama. O grande drama, justamente, é o reconhecimento da pessoa, do homem negro, que nunca foi reconhecido no Brasil. Nós começamos essa luta dos década de 70 já há 15 anos e a gente está sempre nos reencontrando e a gente está sempre podendo, no momento que não acontece. Eu vim para essa mesa por um pedido do Filó, assim, rápido ali, subindo, ele me pediu: você quer ficar na mesa? Eu disse: quero. E essa situação é uma situação muito interessante, muito própria nossa, é um ethos, né, do nosso movimento que nós iniciamos, que é justamente só estar unidos. Quer dizer, nesse momento, eu acho que agora a década de 80 é o momento da união, né? Então, cada um está disposto a estar auxiliando a cada um, sem se importar com a ideologia de cada um, com se um grupo ou outro se está se dirigindo mais para aquele lado político, ideológico, ou o que for. Quer dizer, eu me sinto realmente nesse papel, eu estou disposta a acompanhar, estou disposta a contribuir no que eu puder, né, com o Filó, com o pessoal do Lafinhaê, com toda essa nova efervescência do movimento de 80, e dizer que sou uma espécie de tia velha, que posso contar umas histórias. Descobri umas emendas constitucionais racistas, né? E quanto à questão de Pelé que você falou, não é para ninguém sair daqui simpatizando com Pelé, tudo bem. O negócio é o seguinte, eu quero sempre estar pronta até o fim da minha vida. Enquanto existir racismo, eu quero lutar contra o racismo. Eu me propus a isso nos meus 25 anos. Agora, estou cada vez, com 45 anos, estou cada vez mais querendo lutar contra o racismo. Onde eu vejo racismo, eu te digo assim, eu sinto racismo pelo cheiro. Eu já começo a dizer: não, vamos parar por aí, vamos refletir, vamos pensar, vamos pesquisar, vamos levantar dados. Então, felizmente, eu tinha citado sobre a emenda constitucional da Constituição de 46, e que foi colocada em 67, que foi uma coisa justamente para Pelé ser o negro segurado, para que ele não servisse de exemplo para nenhum de nós.